Existe muita coisa que não te disseram na escola. Cota não é esmola. Experimenta nascer preto na favela pra você ver o que rola com preto e pobre: opressão, humilhação, preconceito. A gente sabe como termina quando começa desse jeito. Desde pequena fazendo corre pra ajudar os pais. Cuida de criança, limpa a casa, outras coisas mais. Deu meio-dia, toma banho e vai pra escola a pé. Não tem dinheiro pro busão. Sua mãe usou mais cedo pra correr comprar o pão. E os amigos que riem dela todo dia riem mais e a humilham mais. O que você faria? E nem venha me dizer que isso é vitimismo. Não bota a culpa em mim pra encobrir o seu racismo. E nem venha me dizer que isso é que isso é que isso é vitimismo. Cota não é esmola, eu disse. Cota não é esmola. Cota não é esmola. Cota não é esmola. Chegou a sua vez, chegou a sua hora de mudar a sua história. Inscreva-se no vestibular da Universidade Zumbi dos Palmares, num ambiente onde você tem vez e voz. Ah, e tem mais. Bolsa de estudo de até 100%. 100% nos cursos de publicidade e propaganda e inglês gratuito. Durante 2 anos, olha só, durante 2 anos com certificação. Vestibular Zumbi dos Palmares. Aqui você pode. You can. Caros amigos, estamos iniciando mais um programa Negros em Foco. Nosso programa é uma realização da nossa queridíssima Universidade Zumbi dos Palmares e você pode participar conosco. Você pode contribuir para que façamos um programa cada vez melhor. Mande a sua opinião, mande a sua sugestão, mande mesmo a sua crítica, que os nossos convidados irão debatê-la aqui na nossa bancada. Hoje, aliás, estamos recebendo para participar da nossa bancada, né, o nosso sempre ministro Eloy Ferreira, que fala diretamente do estado do Rio de Janeiro, é a cidade maravilhosa, está com um problema aí na cidade de Petrópolis, né, mais propriamente dito, com uma enchente de grande magnitude, produzindo danos e prejuízos de toda a natureza. Também o queridíssimo, né, doutor Humberto Adame, nosso conselheiro da OAB do Rio de Janeiro, é nosso membro do núcleo aqui de ações afirmativas, que também está lá no Rio de Janeiro, uma cidade maravilhosa. E o nosso sempre professor Robinson Ferreira, né, professor da casa, está em todas. Hoje, nosso programa está sendo transmitido tanto pela TVT, né, pelo canal universitário, pelo Facebook, e a nossa TV da Universidade Zumbi dos Palmares está firme e forte para levar, então, a nossa mensagem para mais gente e muito mais longe. Hoje, nós escolhemos para debater um tema muito importante, extremamente delicado e que está chegando num denominador que esperamos seja comum. Nós vamos discutir sobre, né, cota sim e, sobretudo, o projeto, né, de lei que já está com regime de urgência e que parece permitir imaginar que os caminhos estão convergindo na direção do encaminhamento e da aprovação do projeto de lei de cotas. Não é? Em verdade, a partir dos trabalhos que foram feitos no Brasil e que foram feitos mesmo pela nossa instituição através do movimento Cota Sim, o que se conseguiu foi estruturar um projeto de lei que teve uma convergência, um consenso, e de maneira que ele pôde ganhar a aprovação do regime de urgência, recebeu o número, né, 3422, é o projeto de lei 3422 de 2021, que tem como proponentes Benedita da Silva, PT do Rio de Janeiro, Carlos Aratini, PT São Paulo, e também o Valmir Assunção, que é do PT da Bahia. Então, esse projeto de lei que prevê, em síntese, a prorrogação por mais 50 anos da lei de cotas, está em regime de urgência, e a gente vai conversar sobre isso e sobre ele com os nossos convidados. Ministro Eloy Ferreira,
foi um avanço, foi um salto de qualidade, andamos de forma significativa com esse projeto, com esse regime de urgência? Professor Zé Vicente, amigos, ouvintes do nosso Negros em Foco, são Negros às 12h30, é o programa da hora para poder conversarmos com todos os nossos participantes da nossa Zumbi dos Palmares. Saudações, professor Humberto Adame, professor Robson Ferreira. Bem, eu creio que nós temos feito essa discussão já um número de vezes, e ela não se esgota, exatamente porque nós ainda experimentamos uma forte desigualdade no nosso sistema educacional, sobretudo no nosso sistema de ensino superior e da pós-graduação, do mestrado, do doutorado também. E esse projeto ele vai ao encontro ainda de reparar ou de colocar a juventude negra acessar esse bem cultural que nos foi praticamente negado ao longo da história do nosso país. Vejamos que nós tivemos cotas sempre, já falamos isso aqui tantas vezes, tivemos cotas à Lei do Boi. Lei do Boi, vocês lembram muito bem, a Lei do Boi assegurava 50% das vagas dos cursos de ciências agrárias para aqueles que tivessem terras, que fossem proprietários de terras. E essa lei durou mais de 20 anos. Nós tivemos cotas também para poder assegurar emprego para os operários brasileiros, conseguindo superar, que estavam impedidos, além dos 2/3, impedidos de trabalhar, porque os imigrantes, somente os imigrantes europeus, é que acessavam. Então, as cotas sempre existiram e nunca foram rebatidas. Só que essa cota ela tem um perfil muito maior. É o perfil da inclusão, é o perfil antirracista, é o perfil de levar a cor do Brasil à universidade. Então, eu creio que nós estamos avançando e precisamos agora aprovar essa matéria lá na Câmara dos Deputados e depois ir para o Senado. Agora, Humberto, doutor Humberto Adame, de toda maneira, tem-se essa preocupação e tem-se, inclusive, essa reserva de que o ambiente, o cenário externo político pode ser um agente de confrontação ou de limitação ou de questionamento para a proposta da lei, mas me parece que o regime de urgência, aí mesmo eram quase 40 projetos de lei, o consenso sobre uma das leis parece indicar que existe uma tendência já do nosso Congresso em recepcionar com bastante propriedade essa questão. Qual que é a sua opinião? A urgência e também o fato de serem os autores do PT, você pensa que tem qualquer inflexão significativa, extraordinária, ou não tem que se preocupar? Eu penso que, primeiramente, respondendo a sua pergunta, o objetivo da lei de cotas é incluir a população negra, de todos os jeitos, nesse verdadeiro fosso racial que é a situação brasileira. É sim importante esse regime de urgência. O PT foi o governo que, por 16 anos, aí, vários, Lula 1, Lula 2, Dilma 1, foi o que mais incluiu nessa seara. Não, na minha opinião, não fez tudo o que deveria fazer, porque o partido foi eleito com um operário à frente para fazer muito mais, eu sempre digo isso, mas fez mais do que se você comparar com os outros partidos. Acho que é importante retomar essa pauta e ir além, porque ficar só nesse debate das cotas eu acho muito restrito. E essa tem sido minha crítica à frente, até o final do ano, da Comissão da Verdade da Escravidão Negra, que a pauta da reparação é muito além. Ela engloba a questão quilombola, a questão da paridade de gênero, incluindo a mulher negra, que teve na OAB, agora, com cotas de 30% para negros, mas também 50% para mulheres, e precisa de muito acerto, porque a gente viu que o problema o principal problema, que é o do preto e do pardo, fica solto lá. A autodeclaração, como nós vimos nos vestibulares,
aqui da UERJ, em 2000, 2003, ela precisa ser fiscalizada e de uma forma que não vai resultar no que aconteceu nos gêmeos da UNB, mas que se avance. Mas a pauta do movimento negro e da inclusão, ela é imensa, a demanda, todos os dias se morre, e agora, nesse início de ano, todo dia se mata um negro aqui no Rio de Janeiro, como dizia, inclusive, a Luz Linda, a desembargadora Luz Linda, que foi ministra no governo Temer. Mata-se negros como frangos no meio da rua. É o que a gente vê todo dia. Tem razão. Aliás, o professor Robson Ferreira, o doutor Humberto Adami traz para nós uma preocupação que acompanhou o processo ao longo desses primeiros 10 anos, não conseguimos um alinhamento adequado e que parece que permanece, né, como um desafio, que é justamente uma padronização, né, dessa autoidentificação e, sobretudo, né, dos mecanismos que pudessem permitir o combate às fraudes e a punibilidade do sistema. E a lei, ela pode ser um mecanismo também para prever meios e mecanismos de aprimorar nessa direção. O senhor não acha? Bom, boa tarde a todos os nossos seguidores, nossas seguidoras. Uma honra estar aqui no programa Negros em Foco mais uma vez. Querido professor Eloy Ferreira, doutor Humberto Adami, doutor José Vicente, com certeza. Nós precisamos pensar a legislação, a atualização, a revisão da legislação, da lei de cotas, nesse sentido, inclusive, de criar um processo, um dispositivo legal que faça esse acompanhamento, uma comissão. Inclusive, nós já conversávamos em outras oportunidades, o ministro Eloy Ferreira, com relação à questão da heteroidentificação, que é justamente o que o professor Humberto Adami está dizendo. Esse seria um mecanismo de frear essas ações que buscam burlar as cotas. E nós sabemos que onde existe a possibilidade de ser oportunizado o ingresso, seja nos órgãos públicos, seja na própria OAB, agora que nós tivemos inúmeras fraudes. Aliás, professor Robson, e aí o professor Humberto acho que poderia até trazer uma contribuição para esse raciocínio, porque a gente tem visto aí um questionamento da implementação dessa heteroidentificação agora nas cotas da OAB. Teve uma judicialização, a OAB, enfim, está com problemas para poder trabalhar com essa questão. Como é que é a situação, doutor Humberto Adami? O que está acontecendo na OAB? Eu acho que quando o Conselho Federal aprovou cotas para pretos e pardos, ele aprovou com uma posição muito clara da Comissão Nacional Eleitoral. Inclusive, foi objeto de um questionamento, e eu me lembro da fala do conselheiro Marcelo Fontes, que é conselheiro federal do Rio de Janeiro, que era o presidente da Comissão Eleitoral. E lá eu relatei casos que eu tenho visto aqui no escritório e também no Instituto de Advocacia Racial e Ambiental, o IARA. É que o fraudador das cotas na OAB, o fraudador das cotas na universidade, que tem sido expulsos aí depois de vários anos, e o fraudador dos concursos públicos que os tribunais têm todo dia apontado, fraudadores lá nos concursos públicos do país inteiro, ele deve ser tratado com a menor cerimônia possível e exposto ao vexame de se autodeclarar uma coisa que ele não é. Ele, além de responder pelo crime de falsidade ideológica. Professor Robson, então, complementando o seu raciocínio aqui, só trazer, porque eu me lembrei que o doutor Humberto Adami já havia falado sobre isso, e a gente acompanhou aí nos jornais os problemas aí no Rio de Janeiro e em outras localidades. A lei, então, poderia ser um locus, um lugar importante para já tratar essa questão e, com isso, ajudar a gente a superar esses questionamentos, não? Com certeza, inclusive fazendo referência aos dispositivos do nosso próprio Código Penal. Aquele que se autodeclarar
negro, enfim, ou deficiente, ou indígena, sofrerá as penas estipuladas acho que é o artigo 301, está ali no Código Penal, e sofrer as sanções penais, encaminhamento para a delegacia, autuação, enfim, e é justamente, eu acho que esse dispositivo, ele poderia sim ser incorporado na legislação e trazer esse apontamento, inclusive colocá-lo como ação penal pública incondicionada, não é? Porque está ferindo um sistema de cotas, está avançando, não é, numa perspectiva que é determinada por um grupo específico, não é? Então, realmente é a prática de crime. Aliás, professor, talvez isso já pudesse ser uma intervenção importante, né, do nosso grupo do Cota Sim, até porque no dia 22 nós estaremos recebendo o relator, né, o deputado Bira do Pindaré, que é o relator, então, do projeto de lei 34222, que debruça sobre essa questão, e ele vem justamente para colher subsídios importantes, né? E talvez valesse a pena a gente insistir de que a lei já pudesse contemplar, em alguma dimensão, a ênfase, né, no sentido de que as práticas da fraude precisaria receber, então, um olhar e uma condição muito especial, muito enfática, né? Então, acho que valeria a pena fazer isso. Agora, ministro Eloy, de toda maneira, a gente tem dito, né, e o doutor Humberto Adano já havia dito, o senhor já disse outras vezes, que as cotas nas universidades é só a plataforma a partir da qual fará-se a grande discussão nacional, que serão as cotas nos concursos públicos, né, porque em 2024, ao final, da mesma maneira, chegaremos ao decênio da legislação que regula as cotas nos concursos públicos, e a gente tem uma série de questões em aberto, sobretudo, até além da fraude, sobretudo, de fato, o que aconteceu, quais são as informações e quais são a situação atual da implementação das cotas no Serviço Público Federal de verdade, né? Porque nós não temos informações, o governo não produziu os insumos, nós não sabemos se aconteceu, se não aconteceu, como aconteceu e quem, ao final, acessou esses benefícios. De modo que é indispensável que a gente trabalhe na perspectiva dessa lei, mas que a gente já comece a pôr o bloco na rua para grande embate que será, então, em 2024, a questão das cotas na administração pública federal, não é isso? Perfeito, professor. E tem um tema que é importante. Nós teremos as eleições esse ano, já tivemos as eleições das cotas na OAB, e existem cotas também, muitos partidos têm cotas, e a legislação prevê que tem que ter tratamento igualitário para negros e não negros durante as campanhas eleitorais, sobretudo com a destinação de recursos. O TSE já se debruçou sobre isso e decidiu. Então, nós precisamos elegermos uma bancada expressiva de negros e negras para o Congresso, para o Senado e também para as governadorias de todos os estados, no ambiente das cotas, porque de se pensar. Mas, além dessa dimensão das cotas, que é só uma das ações afirmativas, eu gostaria de pontuar muito rapidamente um aspecto para todos os amigos do Negros em Foco, professor. O Estatuto da Igualdade Racial, ele traz um instituto da autodeclaração, que é um documento que o Brasil é signatário de uma resolução da Organização Internacional do Trabalho. Esse documento é muito significativo. O Instituto da Autodeclaração é que nos trouxe hoje a termos 55% de negros e negras. Isso não é irrelevante. Isso demonstrou, ainda que nós temos no nosso país a mestiçagem, a insuficiência de negros e negras, de pretos e pardos, na administração pública, na administração da iniciativa privada, em toda a sociedade brasileira. E eu creio, por fim, quero lhe dizer uma coisa. O lançar mão do Instituto da Autodeclaração é imprescindível. As fraudes ali apuradas, assim como nós pensamos, fraudadores têm que ser denunciados e sancionados. Mas nós não podemos perder de vista que o Instituto da Autodeclaração ele está assegurado
no Estatuto da Igualdade Racial. E há uma demanda, o Estatuto da Igualdade Racial, se implementado, nós vamos gerar 10 milhões de empregos para a comunidade negra de bate-pronto. Isso vai ser um documento fantástico. Então, precisamos ter o Estatuto da Igualdade Racial fixado, porque bater no Estatuto da Igualdade Racial, como tem sido feito por alguns atores, eles batem no Instituto da Autodeclaração. Então, eu queria acentuar isso para a gente poder defender esse instituto e defender o Estatuto da Igualdade Racial. O problema é a fraude na autodeclaração. Mas quais são as fraudes? Quantos fraudadores existem? Eu me associo a isso. Colocar a público, desnudar aqueles fraudadores, colocá-los em exibição pública. Mas tem que saber quantos. Porque hoje tem, só por fim, Adame, me perdoe, professores, mas há uma coisa mais grave do que... Sabe o que é mais grave? Concursos públicos para universidades. Aí querem contratar um professor. Sabe por que é um? Isso é que é fraude no Instituto da Autodeclaração, fraude nas cotas. Federal. Isso acontece há bastante tempo. Isso é fraude. Mas o que eu queria, sem interromper aí o comando do programa, que eu queria falar é que... Está mudo, Vicente. O que eu queria falar... O raciocínio é importante, o que o ministro está colocando. A fraude é o problema principal. E isso acontece desde a ADPF 186. Quando aconteceu lá com os gêmeos da UNB, um gêmeo foi considerado pardo e o outro branco. E eram gêmeos e univitelinos. Mas aí, 2 minutos. Então, o que está acontecendo, eu queria chamar a atenção da nossa bancada para o que acontece hoje no concurso público da Polícia Rodoviária Federal, que teve sentença essa semana, onde eles estão colocando a cláusula de barreiras para excluir os candidatos cotistas acima de um determinado número, mas só com os cotistas. A Polícia Federal tem o mesmo problema, a Polícia do DF, Polícia Civil, e o TJ aqui. Então, os cotistas, que... Isso sim é que é a fraude. Essas são as fraudes. Não é fraude, é outro problema, Eloy. É cláusula de barreira, que foi, inclusive, adicionada... Uma fraude para poder impedir as cotas. Não é fraude, é cláusula de barreira. Você pode até considerar racismo estrutural. Mas o que aconteceu? A sentença do juiz de Sergipe, ele conclui, isso está acontecendo numa banca da Sebrasp. Nós não vamos ter tempo para continuar essa discussão, mas eu acho que isso é uma pauta muito importante para o Negros em Foco. Então, eu queria até propor o seguinte, que na sexta-feira, a gente pudesse, então, fazer essa discussão, porque junto com... ontem eu conversando aqui em São Paulo também, soube, por exemplo, que nos cursos de medicina, aqui em São Paulo, os candidatos cotistas negros são todos brancos. Então, nós estamos com um problema sério de limitações, de barreiras, de descumprimento da lei de toda a natureza. Então, ao passo que nós já temos uma regulação da autodeclaração na lei, como é que a gente, então, institui uma formatação para combater essas fraudes de uma forma muito objetiva? Mas o nosso tempo não vai permitir aprofundar nesse assunto hoje, mas a gente já deixa pautado para sexta-feira a gente conversar sobre isso. Eu quero lembrar a todos que estão nos acompanhando, o próprio ministro Eloy, o doutor Humberto, o doutor Robson, que então no dia 22 a Zumbi dos Palmares recebe o relator e o proponente do projeto de lei que está com regime de urgência para a renovação da lei de cotas por mais 50 anos, iremos fazer um debate aqui na Zumbi dos Palmares, iremos entregar o relatório produzido pelos expertos do movimento Cota Sim, e dessa maneira trazer todas essas contribuições, e trazer também esses alertas para que essa lei possa ser a mais aprimorada possível, seja para evitar esses questionamentos, seja para permitir que a lei cumpra seus objetivos. Eu quero agradecer, então, ao ministro Eloy, a gentileza da presença, doutor Humberto Adame, da mesma maneira, agradecer a sempre participação, professor Robson, agradecer aos nossos seguidores, às nossas seguidoras, e convidar a todos para que estejamos juntos no nosso próximo programa Negros em Foco. Abraço a todos, tchau.
Chegou a sua vez, chegou a sua hora de mudar a sua história. Inscreva-se no vestibular da Universidade Zumbi dos Palmares, num ambiente onde você tem vez e voz. Ah, e tem mais! Bolsa de estudo de até 100%. 100% nos cursos de publicidade e propaganda e inglês gratuito. Durante 2 anos, olha só, durante 2 anos com certificação. Vestibular Zumbi dos Palmares. Aqui você pode. You can. Sim, sou negro de cor, meu irmão de minha cor. O que te peço é luta sim, luta mais, para sermos iguais, para sermos iguais. Existe muita coisa que não te disseram na escola. Cota não é esmola. Experimenta nascer preto na favela pra você ver o que rola com preto e pobre: opressão, humilhação, preconceito. A gente sabe como termina quando começa desse jeito. Desde pequena fazendo corre pra ajudar os pais. Cuida de criança, limpa a casa, outras coisas mais. Deu meio-dia, toma banho, vai pra escola a pé. Não tem dinheiro pro busão. Sua mãe usou mais cedo pra correr comprar o pão. E os amigos que riem dela todo dia riem mais e humilham mais. O que você faria? E nem venha me dizer que isso é vitimismo. Não bota a culpa em mim pra encobrir o seu racismo. E nem venha me dizer que isso é vitime, que isso é vitime, que isso é vitimismo. Cota não é esmola, eu disse. Cota não é esmola. Cota não é esmola. Cota não é esmola. Chegou a sua vez, chegou a sua hora de mudar a sua história. Inscreva-se no vestibular da Universidade Zumbi dos Palmares, num ambiente onde você tem vez e voz. Ah, e tem mais! Bolsa de estudo de até 100%. 100% nos cursos de publicidade e propaganda e inglês gratuito. Durante 2 anos, olha só, durante 2 anos com certificação. Vestibular Zumbi dos Palmares. Aqui você pode. You can. Sim, sou negro de cor, meu irmão de minha cor. O que te peço é luta sim, luta mais, para sermos iguais, para sermos iguais. Vamos respirar. Vidas negras importam e precisam respirar. Vidas negras importam. Vidas negras importam.
Sim, sou negro de cor, meu irmão de minha cor. O que te peço é luta sim, luta mais, para sermos iguais, para sermos iguais. Vidas negras importam. Eu quero respirar. Vidas negras importam. Eu quero respirar. Vidas negras importam. Nós queremos respirar. A sua vida importa? Pois os meus filhos, os meus irmãos, de todas as pessoas negras também importam. Sim, sou negro de cor, meu irmão de minha cor. O que te peço é luta sim, luta mais, para sermos iguais, para sermos iguais. Vidas negras importam. Eu quero respirar. Vidas negras importam. Eu preciso respirar. Vidas negras importam. Eles precisam respirar. Eu apoio o movimento A. Vidas negras importam. Sim, sou negro de cor, meu irmão de minha cor. O que te peço é luta sim,
luta mais para sermos iguais, para sermos iguais. Não basta não ser racista, é preciso ser antirracista. Vidas negras importam. Eu apoio o movimento AR. Vidas negras importam e precisam respirar.